Senhoras e senhores, esse é mais um programa da OAB em Foco. Eu sou Mábia Monerá e tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje. Hoje nós temos duas convidadas, que é a doutora Norma Sueli, professora, advogada, pedagoga, feminista atuante desde 2003 e ex-secretária da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. E tenho o prazer também de receber a Isabel, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, é tradutora, agente de viagem e feminista atuante desde 2004. A presença delas aqui no nosso programa é fundamental, porque hoje o nosso tema vai tratar sobre a defesa da mulher, a evolução da mulher na sociedade, quais são os institutos em Teresópolis de defesa da mulher e outros assuntos afins. Bem, iniciando o nosso tema, informo a população que a Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher, ela foi criada na gestão do ex-prefeito Roberto Petto e teve como secretária à época a doutora Joselice Cerqueira. Já na gestão do prefeito Jorge Mário, nós tivemos como secretária a doutora Norma Sueli, que fez um trabalho brilhante e elogiável. E recentemente pediu para sair da secretaria, mas não deixou de lado a luta pela causa da mulher. Doutora Norma, antes da gente falar sobre a questão da sua saída da secretaria, eu acho importante esclarecer para as pessoas que nos assistem e que não conhecem a secretaria, não sabem desse trabalho, se a senhora pode explicar como ela funciona, que tipo de mulher ela atende, onde ela se localiza, essas questões básicas. Quero cumprimentar a todos e a todas. Muito prazer estar aqui com você, Mábia, Isabel. A secretaria ela foi criada através do movimento de mulheres. Nós tínhamos um conselho que estruturado, houve a demanda e veio a secretaria. Atualmente ela está na rua Heitor de Moura Estevão, 279, ali na Várzea, próximo ao Castelinho. As pessoas conhecem a rua como Rua Itapicuru. Ali também funciona o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Qual a diferença entre a secretaria e o Centro de Referência? A secretaria ela tem como objetivo criar e administrar políticas públicas. Então, projetos, ações que visam ao bem da mulher, que é o seu público-alvo. E aí você vê, todos os direitos estão envolvidos. Direito trabalhista, direito à saúde, direito à educação, a questão da violência doméstica. Então, todos os projetos eles vão até a questão de qualificar a vida dessa mulher. O centro de referência, ele atua principalmente, não só, mas principalmente nas questões de violência contra a mulher. Ele tem uma assistente social, uma advogada e uma psicóloga. Nesse atendimento à mulher, através de um agendamento, ela busca esses profissionais e ali ela é orientada como trabalhar. Agora, a secretaria, por exemplo, nós advogadas, nós não atuamos na causa diretamente. É encaminhada à Defensoria Pública, é um serviço de apoio, de orientação, como a OAB tem o serviço, né, OAB Mulher, exatamente, que orienta a mulher nessas questões jurídicas. Então, a secretaria é bastante abrangente. Temos o Espaço Mulher, que funciona a Praça Santa Teresa, que trata do empreendedorismo feminino, voltado para os critérios da economia solidária. Temos o trabalho com as mulheres rurais, enfim. O trabalho é bastante abrangente. Doutora Norma, a secretaria ela traz todo esse atendimento à população. E agora, com a sua saída, a senhora sabe dizer se esse atendimento vai permanecer? Como ficarão as mulheres? Porque, independente da questão política, existe uma causa, não é, Isabel, que a gente defende, que é a causa da mulher eternamente, independente de órgão, instituição, quem quer que esteja à frente disso, né? Pois é, Mábia, essa é a nossa preocupação. Porque nós vivemos vários boatos acontecendo e uma situação de instabilidade.
A secretaria não é a norma. A secretaria, ela ultrapassa tudo isso. A secretaria, como eu coloquei anteriormente, é um trabalho que deu certo. E eu pude observar isso depois da minha saída, quando eu passo a rua. Esse é o questionamento da população. Como é que vão ficar as nossas mulheres sem a secretaria? Só que não é sem a secretaria. A norma não está lá, mas outra pessoa deverá estar sentando naquela cadeira. E eu estimo que essa pessoa, ela tenha compromisso com o movimento de mulheres, ela tenha compromisso com essas políticas públicas, porque é muito difícil você trabalhar sem egos e sem holofote. Esse é o grande problema quando você está no poder. O poder não pode subir a cabeça. Então, nós sempre trabalhamos, eu, Adriana, Rosinha, toda a equipe que ali estava, em conjunto. Você sabe porque você trabalhou conosco. Tive esse então, nós trabalhamos em equipe. Então, a palavra equipe é fundamental. Então, a equipe está lá. A equipe do Centro de Referência está lá, está trabalhando, está fazendo um excelente trabalho. Na delegacia, nós temos lá a Eliane Almeida, que me acompanha, né, estamos juntos, desde 2008, desde a criação da secretaria. Né? A Eliane Almeida, ela tem como conhecimento geral de toda a secretaria, porque ela viu a criação da secretaria junto comigo, ela participou dessa criação, depois ela trabalhou junto comigo, então ela detém todo esse conhecimento. Temos a Lurdinha, que chegou bem mais recentemente, chegou a nós, mas já vinha do movimento de mulheres, é conselheira. Enfim, tem que continuar. O que não pode acontecer, isso aí vai para a população, nós esperamos que a população fique atenta, preste atenção, é a união da Secretaria da Mulher, né, simplificando, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse é um dos boatos que estão correndo, que a Secretaria da Mulher seria unida à Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é um equívoco. Por que um equívoco? Porque a política pública para a mulher é um trabalho técnico, é um trabalho voltado para essa pessoa, exatamente desenvolvido com essa finalidade. A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem um outro viés, um outro perfil. E quando você pega ou transforma em coordenadoria, porque é uma coisa que pode acontecer, se você transforma em coordenadoria, essa coordenadora, né, essa coordenação, fica ligada a um secretário. E esse é um grande equívoco. Inclusive, o Ministério condena. Seria um erro muito grande se nós aqui em Teresópolis, depois de termos uma secretaria estruturada, desenvolvida, que começou com a doutora Joselice, depois eu, e essas duas equipes estruturaram, seria um equívoco, um grave erro, poderíamos dizer assim, chegando até a ser um crime, um retrocesso, a acabar com a secretaria. Então, eu conclamo a população organizada que esteja atenta, porque aí sim fica uma preocupação. A secretaria ela tem fins, né, para serem desenvolvidos, e ela não pode estar ligada a outra secretaria, seja ela desenvolvimento social, seja ela secretaria de trabalho, enfim, eu já ouvi várias especulações, mas eu não acredito que o prefeito vá fazer uma coisa dessa, porque se ele fizer, é como se ele estivesse dando um tiro na cabeça. Doutora Norma, ainda sobre essa questão, eu lembro que no período que eu prestei um serviço voluntário, como advogada voluntária na Secretaria da Mulher, e foi um período assim, muito feliz da minha vida, tive a oportunidade de aprender bastante com essas profissionais. E lá eu fiquei sabendo, doutora Norma, que esse trabalho é pioneiro no Estado. A Secretaria da Mulher, ela é pioneira no sentido de ter sido a segunda estruturada. Ela está estruturada e continua estruturada. E quando você tem em outros municípios, o que você vê? Uma ou duas pessoas trabalhando ali. Falta a estrutura. Se não tem a estrutura, a secretaria passa a ser somente captação de recursos. Ela não é uma secretaria para dar aquele atendimento à população. Doutora Norma, na época que a senhora estava à frente da secretaria, havia um projeto que era a Casa de Passagem. Para os nossos ouvintes, você poderia explicar o que foi esse projeto, se ele foi levado a cabo, o que aconteceu com esse projeto? Muito boa pergunta, Mábia. Doutora Mábia, né?
a questão da Casa de Passagem. A Casa de Passagem foi um projeto endereçado ao nosso Ministério. O dinheiro já está totalmente depositado, né? Totalmente depositado, e as obras estão paradas. Então, nós esperamos que haja uma fiscalização do Conselho, para que o Conselho veja por que essas obras estão paradas. A fiscalização do Conselho, da Comissão de Direito das Mulheres, e até do próprio Ministério, porque esse processo foi aditivado, as questões ali, o material, o mobiliário, tudo, está em processo licitatório, só que já se passou um ano, e nós já estamos aí de um ano a mais 3 meses, a 4 meses, e até quando eu saí, nada aconteceu. E não foi falta de fazer sempre um pedido para que essa licitação acontecesse, para que as coisas não ficassem tão paradas. Nós tivemos aí a tragédia, óbvio, né? Nós tivemos a tragédia, muita coisa parou, mas a Casa de Passagem é fundamental, porque o que ela é? Ela é o espaço onde a mulher vítima de violência, ela fica de 7 a 14 dias. Ela fica totalmente protegida, ela e os filhos menores, né, naquele espaço, para que ela possa organizar a vida dela. Então, a Casa de Passagem, primeira da região Sudeste, e há quem diga que é a primeira da América Latina, porque nós temos casas-abrigos que ficam mais tempo, a mulher fica mais tempo ali, mas Casa de Passagem é a primeira na região. Então, é importante que haja esse acompanhamento, essa fiscalização. Ela é um consórcio, ela vai atender a toda a região serrana. Então, ela é fundamental dentro do processo de atendimento à mulher vítima de violência, ela e os filhos, né? Entendi. Doutora Norma, e acho que a senhora mencionou, mas não se aprofundou, de onde veio a verba para a construção dessa Casa de Passagem? A verba veio da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. É o nosso ministério, é o Ministério da Mulher. Então, a verba veio de lá. E, além dessa verba, nós temos a verba do Centro de Referência, que é a reestruturação do Centro de Referência. E essa reestruturação implica em carro, que já está aí, já está no pátio da Prefeitura, tá? No pátio não, na garagem da Prefeitura. Implica nos computadores, no mobiliário, em toda a estruturação para que a mulher tenha um atendimento mais digno, com mais conforto, né? Tem televisão, tem vídeo, tem tudo, máquina para tirar foto, né? As câmeras fotográficas, enfim. É preciso que a gente faça esse acompanhamento. Tanto a Casa de Passagem quanto o Centro de Referência, os dinheiros já estão em conta e foram encaminhados pelo governo federal. Entendi. Isabel, nesse sentido, quanto a essa fiscalização, o que o Conselho da Mulher pode fazer a esse respeito? Bom, nós tivemos agora, recentemente, uma capacitação da Controladoria Geral da União, para que a gente tivesse maior conhecimento de como abordar essas contas. Então, nós vamos ter que olhar as contas bonitinho e dizer ao governo se a gente aprova ou desaprova. Então, todas as questões da própria secretaria, elas devem ver toda essa contabilidade para o Conselho, e o Conselho dizer se aprova ou desaprova, ou não aprova, e aonde não aprova. Essa é uma forma o que a gente chamaria de controle social. Entendi. Então, a participação, não só dizer, da população, mas a população, através do Conselho, pode realizar essa fiscalização. Exatamente. O Conselho é um grupo de mulheres que são eleitas pelo fórum para essa própria, para a eleição mesmo, onde nós temos 18 mulheres de entidades, 3 mulheres são sem entidade, que gostem da causa. E temos 5 de governo. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta, vamos a um intervalo, um breve intervalo, e continuamos falando sobre a causa da mulher em Teresópolis.
voltamos ao segundo bloco do programa OAB em Foco, com as nossas convidadas, Isabel, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, feminista desde 2004, e a doutora Norma Sueli, advogada, que veio nos falar também sobre os projetos da secretaria e tudo mais. Doutora Sueli, continuo o segundo bloco lhe fazendo mais perguntas. Eu acho interessante esclarecer para a população quais foram os projetos da secretaria que foram iniciados e implementados na sua gestão, de onde vieram essas verbas, e eu gostaria de saber se você acredita que a prefeitura possa dar continuidade a esses projetos. Bom, os projetos. Quando eu comecei na secretaria, na minha gestão, eu herdei da secretaria anterior o Mulher Rural Tempo de Viver. Eu realizei, né? Realizei, já prestei conta, já terminou. E eu e minha equipe, encaminhamos a Casa de Passagem, que nós acabamos de falar, a reestruturação do centro de referência e o enfrentamento à feminização da AIDS. A Casa de Passagem e a reestruturação do centro de referência, esse dinheiro está depositado, logo tem que acontecer. Até porque a obra da Casa de Passagem foi iniciada, o veículo do centro de referência já foi comprado, e isso é o dinheiro público. E se você não cumpre, se não há sequência ali, você tem que devolver o dinheiro. Então, ou você faz, ou você devolve esse dinheiro. Isso tem que ficar bem claro. É um dinheiro público, é um dinheiro federal, e ele é para ser utilizado naquele fim. Não tem como você desviar para outro fim. É o que nós chamamos de rubrica. Esse projeto ele vem já pré-determinado. O projeto voltado para a saúde da mulher, que é o enfrentamento à AIDS, esse não chegou à verba, não até quando eu estive, né? Esse não chegou, já está aprovado e deverá chegar a qualquer momento. Esses foram os projetos federais. Nós tivemos um projeto implementado pelo próprio governo, pela própria prefeitura, com verba da fonte 00, que é verba pura municipal, que é o Espaço Mulher. O Espaço Mulher, nós temos atualmente 60 mulheres na Praça Santa Teresa, aquelas tendas vermelhas que você vê aos sábados ali, aquela sexta, porque ela começa a ser armada na sexta, sábado e domingo. Aquele projeto ali, ele foi implementado na minha gestão, foi idealizado por mim, que lá em 2008, quando eu fui a Brasília, eu sonhei com aquilo, eu costumo sempre dizer para elas, tanto é que elas dizem que eu sou a mãe da criança, porque eu sonhei com aquele projeto, cheguei aqui, convidei a Roselena, né, porque essa parte de economia solidária, ela conhecia e conhece muito bem. Aí eu formatei todo o processo, apresentei ao prefeito, ele acatou, e demos o viés, né, a condução através da Feira Feminista de Economia Solidária. Quando nós criamos, diziam que eu era louca, né? A própria Rosinha disse para mim, você é louca, o Ari Moraes, enfim. Por quê? Porque nós entramos em janeiro mesmo, abrimos o edital, e em fevereiro, março, nós já estávamos implementando a Feira Feminista, que foi um sucesso e reconhecida. E nós tivemos 3 edições da Feira Feminista. E aí criou-se o Espaço Mulher. E antes de sair, né, eu deixei já o projeto de lei, que eu já sei que já o prefeito assinou, eu fico feliz em saber que ele assinou, e que já vai para a Câmara de Vereadores, eu soube disso hoje. Então, a Câmara, com certeza, vai aprovar essa lei, porque é uma lei de utilidade pública, vai garantir aquelas mulheres que estão na praça, né, a permanência delas ali, e aí ninguém tira mais. É um projeto. Eu fiz o centro de referência como lei municipal e o Espaço Mulher. Então, quando eu saí, eu costumo dizer que eu saí em paz, porque nada daquilo pode ser destruído. Então, a pergunta que você me fez. Casa de Passagem e o centro de referência, verba federal. E o Espaço Mulher, verba municipal. Interessante esclarecer à população que esse centro de referência, o Espaço Mulher, foram criados mediante lei. Então, essa lei municipal assegura a existência deles. Então, mesmo na sua ausência da secretaria, esses institutos, né,
esses espaços aí, eles têm que permanecer. Exatamente. Sob pena da lei perder a sua efetividade. Efetividade. E aí nós temos aí os nossos vereadores que votaram nessa lei, né? E com certeza votarão na lei do espaço mulher. Eu tenho certeza absoluta, como eu tinha certeza absoluta que o prefeito iria assinar, porque ele sempre ouviu a questão dessas mulheres, elas foram à sala dele, conversaram com ele, o projeto foi todo feito e ele tomou ciência, ele achou interessante. Aquelas tendas, vocês podem observar que não foram baratas, então houve um carinho muito grande na feitura e na realização daquele projeto. Então, na minha saída, eu já deixei o projeto pronto, entreguei a ele, né, deixei, e hoje eu tive o prazer de saber, porque eu estou acompanhando, né? Porque o fato de eu não estar num cargo não quer dizer que eu não continue na luta. Eu continuo trabalhando, eu continuo articulando as questões das mulheres, não mais através do cargo, mas em cima de um trabalho que eu já vinha realizando desde antes. Então, hoje eu já soube que ele assinou e que está indo para a Câmara. Agora, que fique claro, porque esse projeto ia sair. Se não saísse pelo Executivo, com certeza ia sair pelo Legislativo, porque o Legislativo já estava pronto para efetivar esse trabalho. Então, eu fico feliz em saber que há continuidade nesse aspecto. Muito bom saber ter esses esclarecimentos, né, que assegura que a luta em defesa da mulher ela vai permanecer em nosso município. Eu acho que esse programa, ele também tem esse objetivo, é fomentar a sociedade, a população, a ter conhecimento dos seus direitos, especialmente hoje, dos direitos da mulher, e também onde ela pode buscar em nosso município uma ajuda para uma situação de violência ou uma situação em que ela necessite evoluir financeiramente para sair de um ciclo de violência. E agora, mudando um pouco o enfoque aqui da nossa discussão de hoje, tem uma palavra que eu aprendi lá na secretaria muito interessante, que é o empoderamento da mulher, não é, Isabel? Exatamente. A Isabel pode falar sobre isso para a gente? Bom, o que se imagina e que se vem brigando desde a primeira conferência de políticas para mulheres, é que a gente deve dar bastante força que as mulheres consigam ultrapassar os problemas que muitas delas encontram em casa. Então, algumas dependem do dinheiro do marido, apanham e têm medo de sair porque se é ruim com ele, mas pior sem ele, mas eu acho que se a gente conseguir ensinar e dar bastante suporte a ela, tanto jurídico quanto psicológico, ela consegue superar isso aí. Exatamente. Esse espaço mulher, a feira, eu acho que ela atinge esse objetivo, não é, Norma? Com certeza. Exatamente. Essas mulheres, muitas delas, por exemplo, eu vou citar, porque ela mesma fala isso, porque hoje ela já está fazendo palestra, a Cristina, que é uma das lideranças dentro do espaço. A Cristina, quando chegou a nós, ela não conseguia falar em público, né? Ela se sentia muito deprimida. E tinham outras companheiras que estavam ali bastante deprimidas. Elas achavam que elas não eram capazes de fazer nada. E que elas não poderiam nem falar, se colocar suas ideias. Hoje, a Cristina faz parte da comissão de organização, são 5 mulheres, né, que organizam ali, porque elas são autônomas. Nós deixamos elas autônomas, porque não nos interessava ter ali um núcleo de pessoas presas à secretaria. O interessante nesse trabalho do Espaço Mulher é exatamente essa autonomia delas. Elas falam, elas pensam, elas se organizam, esperamos que elas criem a associação e elas busquem o espaço delas. Então, nós temos mulheres ali que hoje elas já sustentam a sua família com aquele dinheiro. Elas hoje estão ali na praça e elas impõem respeito ali na praça, elas são respeitadas. Hoje o município como um todo, você vê no programa que teve, eu vi na televisão, uma gravação de uma atividade de sábado, Teresópolis em Ação, se eu não me engano o nome, lá estava o Espaço Mulher. Então, elas estão em todos os espaços, elas estão na cultura de raiz, elas estão no Teresópolis em Ação, todos chamam
a essas mulheres para que elas participem daquelas ações. Então, elas já têm autonomia, elas já falam por elas não precisam que ninguém fale por elas. E a isso nós chamamos de empoderamento. É ter poder, acreditar em si, elevar sua autoestima. Isso é empoderar. E elas são empoderadas. E nós temos mulheres que chegavam à secretaria, chegavam sofridas, espancadas e achando que o mundo tinha terminado. Depois de serem atendidas por aquelas técnicas, né, altamente qualificadas, elas saem dali e elas voltam para nós totalmente diferentes. Elas começam a entender o quanto elas são importantes, quem são elas, quais os objetivos da sua vida, entendeu? E param de achar que elas têm que ter essa dependência, essa ligação no outro ser, que vai fazer com que ela conduza a sua vida. Não, ela pode conduzir a vida dela sozinha, e ajudando o marido, quando tem o marido, ajudando na criação dos filhos, de uma forma também econômica. Mesmo porque, no Pacto de Enfrentamento à Violência, esse empoderamento, ele vem direto. Então, não adianta a gente ficar monitorando elas a vida inteira, elas devem ter a sua autonomia. Porque hoje somos nós, e amanhã? Não seremos mais nós. Mas será que elas teriam tanto apoio? Então, é melhor que elas sejam independentes agora e que já consigam andar com suas próprias pernas. Isso é uma das coisas que a gente sempre se preocupou dentro de políticas públicas, é que a mulher andasse com suas pernas e que fosse fortalecida, que tivesse bastante garra para poder ultrapassar os seus problemas. E quando a gente vai a algum evento que a gente é chamado, que se faz em outros conselhos, a gente sempre puxa o máximo que pode para as mulheres, porque o esteio real da família é a mulher. Então, ela tem que estar bem estruturada com tudo para que possa dar suporte, que os filhos venham bem e, lógico, é a organização da família. Exatamente. Pelo que eu estou entendendo da fala de vocês duas, é que não há, assim, um incentivo contrário, ou seja, nós não somos contra os homens, não, né? Nós queremos eles do lado. Exato. O que nós somos contra é a violência física, a violência psicológica contra a mulher e, por sua vez, que isso, né, influencia a família, né? Gera reflexos em todos os familiares. Exatamente. Né? Então, as feministas, né, às vezes esse nome feminista é um pouco criticado, não é, doutora Norma? Exatamente. Mas a feminista, ela nada mais é do que uma mulher que procura ter conhecimento dos seus direitos, que procura incentivar as suas companheiras, as suas colegas a evoluírem, a ter as suas famílias mais unidas a partir do momento em que elas buscam a sua independência como ser humano, a independência financeira e o crescimento pessoal. Né, doutora? Exatamente. É importante, até numa palestra que nós tivemos agora no último seminário, quando se colocou uma situação que a gente não parava muito para pensar, né? Mesmo nós que estamos aí discutindo a questão do feminismo. Quando nos referimos aos homens, principalmente os homens dos maridos nossos, dos companheiros, quando na atribuição dos trabalhos domésticos, que eles nos ajudam nesses afazeres domésticos. Na verdade, não é ajuda, é obrigação também. Que a obrigação é dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Então, quando você diz assim, meu marido é ótimo, ele me ajuda. Não, se ele ajuda, parte do princípio que a obrigação é sua. Concorda? Exato. Né, doutora? Porém, quando ele está fazendo e ele tem consciência da importância daquele trabalho dele ali para aquela família, aí não é ajuda. Ele é coparticipante naquela estrutura familiar, na criação dos filhos, nos afazeres domésticos. E aí você cria realmente uma base sólida nos lares. Exatamente. Com respeito a essa questão de fortalecer as famílias, né? Isabel, o Conselho da Mulher tem algum projeto nesse sentido? Bom, a gente sempre tem. Quer dizer, a gente
na verdade, deve sempre trabalhar junto com a própria secretaria, porque quem vai desenvolver é a secretaria e não o conselho. Então, é importante que se tenha realmente uma secretaria para a gente poder dar mais força, porque se ficarmos filiados a uma secretaria que for dirigida por um homem, é complicado, porque como é que nós vamos conversar de igual para igual? Não vai ser de igual para igual, porque infelizmente ainda estamos numa sociedade machista. Por isso é o que a norma disse, é extremamente importante. Cada um dentro do lar faz a sua parte. A mulher não tem que lavar, cozinhar, tal, e como a lavradora ainda vai para a roça, ou então como na cidade vai trabalhar no banco e tal, e de noite eu tenho que levar o jantar, eu tenho que levar o café, eu tenho que... Quer dizer, cada um tem que fazer um pouco, para que se tenha uma união real. Exatamente. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já, falando também das questões jurídicas ligadas à mulher. Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Mábia Monerá, esse é o programa OAB em Foco. Hoje estamos aqui com as convidadas, Norma Sueli e Isabel, falando sobre o tema da mulher. Continuo esse bloco falando sobre a questão da violência física contra a mulher no seu ambiente doméstico, né? Norma, existe assim alguma sugestão, alguma orientação que a gente possa dar para as nossas telespectadoras sobre como agir no momento de violência dentro do seu lar? Existe sim. Primeira coisa é dar publicidade a essa violência. Não ficar com medo de estar passando para sua vizinha, para sua mãe, para sua irmã, para sua amiga. É preciso que você fale a respeito disso. Principalmente haja, né? Vá à delegacia, faça registro de ocorrência, mas a gente sabe, a gente entende, pelo decorrer, né, do nosso trabalho, que é muito difícil romper com esse ciclo. Então, primeira coisa, não guarde para si, torne isso público. Segundo, evite revidar, evite pegar uma arma, né? Porque essa arma pode se voltar contra você. Então, se tiver arma em casa, denuncie que essa arma está em casa. Facas, objetos cortantes, fique longe, né? Que as pessoas, às vezes, fogem e vão para a cozinha. E ali é o pior lugar, né? Porque ali tem faca, tem tudo que você possa imaginar que possa vir a servir de arma contra você. Se for fugir, ou ter a intenção de fugir, ou se não tem a intenção, que guarde seus documentos, ou xerox dos seus documentos, no local onde você rapidamente possa pegar. Que você saia de casa, você leve consigo os documentos. Ou tenha xerox desses documentos em algum lugar. Seus e dos seus filhos menores. Por quê? Você vai precisar disso para você dar uma sequência na sua vida, tanto na parte penal quanto na parte civil, né? Você vai precisar de documentos. Chave do carro, se dirige, tem uma cópia. Você vê que ele é uma pessoa violenta, fica com uma cópia dentro da bolsa. Para você sair, você pega o carro e vai embora, porque se ele esconde a chave, pega a chave, você tem como sair daquele local. Então, são pequenas situações de prevenção que você pode fazer, que você inibe o agressor, que você pega de surpresa. Agora, quando você vai para cima, quando você revida, quando você revida, mesmo que seja com palavras, você faz com que aquela pessoa tenha mais ira, que ela fique mais violenta e ela vai te agredir com muito mais intensidade. Nós vimos hoje mesmo, né? Ou quando eu digo hoje, que o programa passa, né, várias vezes, no dia 19 de abril, nós temos aí, na imprensa, um homem que se achou no direito de pegar a mulher, colocar em cativeiro, né, deu um tiro na perna, eu até vi para cá, não sei como é que isso terminou, só que o que me deixa muito preocupada, isso é todo dia. Esses são os casos que são noticiados.
fora aqueles que não são noticiados. E essa mulher, até onde eu ouvi, ela levou 7 anos apanhando. 7 anos sofrendo violência desse homem. Os vizinhos escutavam, os vizinhos ouviam e ninguém fazia nada. Não fazia nada porque, de repente, também, ela não dava essa oportunidade, porque a gente sabe que é preciso que haja manifestação da vontade da mulher. Então, depois, agora, recentemente, é que ela resolveu pedir apoio ao vizinho, os vizinhos, fugiu, saiu, e ele se achou no direito, depois também, 7 anos, ele se achou no direito, e achando que, se baseando na impunidade, ele foi, agrediu, deu um tiro de raspão na perna dela, mas deu um tiro, feriu, e estava lá agora querendo sogro, enfim. E nós temos vários casos, o caso do goleiro do Flamengo, nós temos o caso daquele advogado de São Paulo, que está foragido, e tantos outros casos que, às vezes, a pessoa sofre calada, não fala nada, e quando a coisa acontece, pode ser tarde demais. Norma, você acha que as mulheres, elas resistem a essa necessidade de estar ao lado do parceiro, acreditando que ele possa mudar algum dia, que ele venha melhorar, e acabam deixando de lado a autoestima e a força para lutar, contra isso, contra essa violência? Essa mulher que sofre esse tipo de violência, como esses exemplos todos que estão na mídia constantemente, Norma, do ponto de vista jurídico, qual a medida que essa mulher pode tomar? Onde ela deve ir? A quem ela deve procurar? Delegacia policial é o primeiro passo, Não tem como não fazer o registro de ocorrência. Isso é fundamental. Hoje em dia, nós já temos uma mudança de comportamento dos profissionais. Não quer dizer que em todo lugar do país a pessoa vai até a delegacia e vai ser muito bem atendida. Não é isso. Ainda temos graves problemas que estão sendo contornados, menos do que antigamente, mas ainda existe. Aqui em Teresópolis, até recentemente, quando eu estive à frente da delegacia, nós monitorávamos isso com muita firmeza. Se um policial não atendesse bem essa mulher, nós denunciávamos a sua chefia imediata, seja ele civil ou o policial militar, e a chefia imediata tomava as providências através de todo o processo administrativo que todo funcionário público passa. Bom, ela tem que também a opção de ligar para o 180, que é o Disque Mulher da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Nesse 180, ela vai ter toda a orientação, o que fazer, onde se dirigir, o que levar, o caminho, ou então tirar dúvidas mesmo, através do telefone. E o 190, que é local, que é o da Polícia Militar, que o policial militar vai até o local, ou já aconteceram situações do próprio policial militar, ele dá orientação. Você está sozinha? Preste atenção, se afaste de determinados objetos. Então, quando ele começa a fazer essa situação, ele acalma essa mulher e ela se sente muito mais fortalecida. Agora, sem dúvida, o primeiro passo é ir à delegacia. Esse é o ideal que ela faça. Se não, ela procurar ajuda psicológica, porque ela se sente tão enfraquecida, às vezes, Mábia, que ela não tem coragem de buscar ajuda. Ela está tão cega, achando, primeiro, a questão financeira, o que eu vou fazer se eu não tiver o dinheiro, a questão dos filhos, e aquele amor que não é um amor, é uma doença. Porque é impossível que uma pessoa ame a outra sendo espancada diariamente ou ofendida verbalmente. Quando ela também opta na questão dos filhos, ela não está vendo o quê? Que aquela criança está sendo criada num ciclo de violência. Se aquela criança é criada num ciclo de violência, ela vai repetir. Ela vai repetir. Ela será uma multiplicadora. Ela é uma multiplicadora. Então, quando ela diz para o menino, meu querido, olha só, seu pai é assim mesmo, mas ele te ama. Isso é só como mãe. Ela está dizendo para aquele menino, olha só, você pode bater na sua esposa, não tem problema. Isso é normal, porque toda criança vive de exemplos. E aquela menina que assiste a essa situação, o que ela vai ser? Ou uma agressora, porque ela vai revidar,
né? Ao mínimo, submissa. Ou ela vai ser submissa. E quando ela é submissa, ela também é reprodutora do ciclo de violência. Então, qualquer coisa, né, ela tem que pensar, o que eu quero para a minha vida? Eu quero continuar passando por isso? Eu quero continuar sendo agredida? Eu quero que meu filho ou a minha filha tenham uma vida igual à minha, de sofrimento, de submissão, de espancamento, enfim. O que eu quero para mim? E ela vai optar. Se eu quero uma vida digna, posso não ter dinheiro, mas tenho dignidade, tenho respeito, ou eu quero aquela outra vida. E a partir dessa decisão, ela vai buscar um caminho. Ou de uma ajuda psicológica, para ela se fortalecer e se sentir em condições de enfrentar aquela situação, ou ela vai à delegacia, se ela já estiver empoderada, né? Ela vai à delegacia e ela faz o registro de ocorrência. Norma, a gente deve contar também que a violência ela não tem cor, não tem raça e não tem classe social. Isso acontece em todas elas. Em todos os níveis, né? Mas normalmente o que a gente vê no dia a dia é as mulheres de menor renda fazendo a queixa, né? A notícia crimes na delegacia. E as de maior renda, de classe média, média alta, sofrem caladas. Porque não tem coragem de ir a público. Já está mudando, mas é porque a vergonha de dizer que eu sofro violência com dinheiro, com classe, com tudo. Por isso, mulher, ligue para 180 e conheça os seus direitos. Norma, sobre os direitos, a Lei Maria da Penha é o nosso carro-chefe, né? Essa lei, ela protege a mulher de que tipo de violência? Primeira coisa, ela tipifica a violência, né? Ela é um avanço que ela coloca a violência doméstica em foco, mostrando que dentro dos nossos lares existe violência. Isso foi um ganho, foi um avanço. Porque anteriormente não era considerada uma violência, né? Hoje não. Hoje a gente tem a lei que ela te garante. E tem os tipos de violência. Ela diz a violência física, que a gente costuma brincando dizer, está na cara, né? Porque tem todas as marcas no corpo. Qualquer exame de corpo de delito vai demonstrar aquela situação. Nós temos a violência psicológica, que essa é a violência silenciosa. É a que mais mata. Aí você vai dizer, mas mata como? Mata a alma. Porque na hora que a pessoa começa a falar que você é gorda, que você é feia, que aquela comida é horrorosa, que você tem outras mulheres que vão à sua cama, que são muito melhores do que você. Quando começa a falar nisso tudo, a tua autoestima vai ficando tão abalada que você vai morrendo aos poucos, entra em depressão. Né? Adquire doenças como câncer. Né? Então, são situações da violência silenciosa. Nós temos a violência patrimonial, quando ele chega e quebra a casa toda. Quebra tudo. Rasga documento, quebra a casa. Enfim, é uma maneira de intimidar também quando ele começa com quebra-quebra dentro de casa. Tem a violência moral. É muito comum a violência moral e a mulher nem sabe que é o tipo de violência, porque ele age em que situação? Às vezes, digamos, ela trabalha numa casa de família. Aquela pessoa, nós vivemos numa região que temos pessoas que têm casas de campo aqui, que chegam, enfim. Quando aquela pessoa chega e diz assim, dá para você fazer um jantar para mim? Aí ela liga para casa ou pede alguém para avisar e diz assim, olha, eu vou chegar mais tarde porque eu vou fazer o jantar. Aí ele vai para a rua, para os amigos, para todo mundo, e começa a dizer assim, tá vendo? Aquela mulher não é uma mulher séria. Quando fala isso, né? Vamos respeitar a televisão. Então, ele começa a agredir junto os vizinhos. Aí, ó, até essa hora ela não chegou em casa, gente. Essa mulher está fazendo o quê na rua? Deve estar denegrindo a imagem da esposa. Denegrindo a imagem. A calúnia, a injúria, a difamação fazem parte do quê? Da violência moral. E tem uma violência que é sexual, que infelizmente aqui em Teresópolis a gente vive muito essa situação aí através dos nossos noticiários, que é o estupro, por exemplo. Né? A violência sexual é quando o homem se acha no direito de utilizar do corpo dessa mulher
no ato sexual, não como um ato de amor, e sim como um ato de violência. Porque se ele é casado, é porque acontece. Isso, eu ia perguntar agora se isso é possível acontecer dentro de uma relação. E nós temos registro de ocorrência disso. Tá? Temos registro de ocorrência disso. É lógico que a gente sabe, se existe uma relação matrimonial ou de, né, um companheirismo, que a relação, né, carnal, ela faz parte. Não é isso? Exato. Ela faz parte do casamento. Mas, gente, vamos avaliar o seguinte: tanto o homem quanto a mulher são seres que têm problemas biológicos. Então, o homem também tem dor de cabeça, mas se a mulher busca por esse homem, né, e o que ele faz? Ele chega, pelo machismo, ele nunca vai dizer que não está afim. Ele vai estar sempre afim. Né? Concorda? Para descontrair um pouquinho. Mas, quando a mulher, por alguma situação, porque nós temos as TPMs da vida, nós sofremos muito mais esse elemento externo, nós sofremos muito mais. E, às vezes, nós não estamos bem. E, se nós não estamos bem, a tendência é dizer, não estou bem, não estou pronta para aquele momento, que tem que ser um ato de amor. E aí ele acha que não, tem que haver, porque ele é o dono dela, é o dono do corpo, e ela tem que fazer. Então, essa é a violência sexual, quando a mulher é obrigada a manter relação sexual fora da sua vontade. E, no próximo bloco, eu falo sobre como se prevenir na rua da violência sexual. Então, vamos agora ao intervalo comercial e voltamos já já. Voltamos para o nosso último bloco e vamos continuar esse bloco falando sobre a violência sexual. A doutora Norma vai nos dar umas orientações de como a mulher pode se prevenir da violência sexual na rua e na sua residência também, doutora Norma? Na residência a gente sugere sempre que haja diálogo, né? Haja diálogo, converse, esclareça. Agora, na rua, é uma situação, de fato, que nós temos vivido aqui no município, infelizmente. Evitar andar sozinha à noite, em lugares que não tem ninguém, né? Lugares escuros, principalmente, perto de terrenos baldios. Isso é muito sério. Se tem cabelos longos, evitar o rabo de cavalo, alguma coisa que o agressor pegue por aqui e ele imobiliza. É a tendência, né, dele fazer. Outra coisa viu alguém próximo, alguém que você não conheça, que está próximo à sua casa, um carro estranho, notifique. Notifique, olha, eu estou chegando, já observei, já tem 1 ou 2 dias, né? Lógico que não é toda vez que vê alguém desconhecido. Para não causar uma histeria, né? Senão vira uma histeria coletiva. Não é isso. É uma situação, de fato, quando você observa que aquela pessoa está várias vezes próxima à sua casa. Então, você denuncia, olha, eu tenho observado que essa pessoa está passando muito próximo à minha casa, esse carro está parado muito próximo à minha casa, porque eles observam isso, eles ficam monitorando para poder pegar. E, principalmente, você, vizinho, vizinha, ouviu qualquer coisa de diferente, porque, às vezes, essas pessoas estão invadindo as residências. Né? Nós temos vários casos que meninas, jovens, pode ser a sua filha, pode ser a sua mulher, pode ser a sua irmã. Todas juntas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. E se você não denuncia, você escuta um pedido de socorro. Da última vez, ou penúltima vez, foi um caso de uma moradora de rua que denunciou. Então, graças a Deus, ela denunciou e não foi consumado o crime. Então, é importante que as pessoas denunciem, se virem alguma coisa de diferente, que denunciem. Então, voltando à Lei Maria da Penha, nós já falamos sobre ela tipificar o crime de violência doméstica. Já abrangemos também quais são as violências, né? A física, moral, psicológica, etc. Agora, essa mulher foi à delegacia, noticiou um crime. A partir dali, que proteções ela tem? Primeiro, ela vai fazer, né, vai apresentar a notícia, ela vai se colocar, porque ela precisa fazer isso.
É importante que Os se vizinhos diga, não podem fazer não isso por ela. Não ela podem. tem que tomar a iniciativa. Tem que ser ela que tem que tomar essa iniciativa. Então, ela vai à delegacia, ela faz o RO, ela vai contar o que está acontecendo. Diante da iminência de perigo, de risco de morte, o que vai acontecer? É pedido uma medida protetiva. Nessa medida protetiva, o agressor não pode se aproximar dela. Então, tem 50 metros, 100 metros. Nós tivemos recentemente aí um caso até de um artista global, um casal global, em que houve o descumprimento da lei e ele foi preso, e ele teve que responder por isso. Então, o agressor não pode se aproximar da vítima. E ela tem essa possibilidade. Existe também a possibilidade dela ser retirada para uma casa-abrigo. Se não tiver a casa de passagem, a casa-abrigo. Para onde ela vai, ela sai do ciclo ali de violência com os seus filhos, até que esse agressor seja capturado, no caso, se estiver sido emitido algum boletim para que ele saia e seja detido e ela possa retornar à sua vida normal. Doutora Norma, existe na Lei Maria da Penha a possibilidade de, após a ocorrência de uma violência, a retirada da mulher de sua residência, em virtude do risco de morte ou de violência grave, ela pode retornar para pegar alguns pertences? Exatamente. Só que ela não pode fazer sozinha, só acompanhada de autoridade policial. E quais os pertences? E ela só pode pegar os documentos, roupas dela e das crianças, se ela estiver saindo com as crianças, não pode levar os móveis, não pode levar nenhum bem patrimonial, porque isso depois vai ser discutido em juízo, Então, é um equívoco que ela não pode retirar os bens patrimoniais. Ela retira somente os bens pessoais, o que é dela. Roupa, documentos, das crianças também, brinquedo das crianças, aquilo que ela vai utilizar imediatamente. E vai discutir na esfera do judiciário quais são os direitos. Aí vai ver a divisão do patrimônio em si. Existe também a possibilidade de, nessas medidas protetivas, haver a saída do agressor do lar? Existe. Quando ele é notificado, quando se fala nessa medida protetiva, implica na saída dele do lar. Quando nós falamos da retirada da mulher do lar, parece que ela é duplamente penalizada, A gente fala para garantir a vida, porque é o bem maior. Às vezes as pessoas dizem assim, mas aí ela já apanha, ela é maltratada e ela ainda tem que sair de casa com os filhos. Mas às vezes a gente é preciso recuar para vencer. Então, quando você tem a vida, você tem tudo. Aí você vai brigar, você vai recuperar todos os seus bens. Agora, quando você ou seu filho está correndo risco ou morrem, aí não tem por que brigar. Qual o sentido? Então, qual é o patrimônio maior? É a vida. Então, quando se fala na retirada dessa mulher, é preservando a vida dela e dos filhos. Doutora Norma, na prática, o que nós víamos antes da Lei Maria da Penha é que quando a mulher ia à delegacia, registrava a notícia crimes, depois ela chegava em casa e aquele estresse todo, aquela violência psicológica, ela retornava e pedia para ser retirado o boletim de ocorrência. Isso hoje em dia é possível? Com a lei, não. Com o advento da lei, isso não é possível. Hoje, não é mais possível que ela chegue e diga, olha, eu não quero mais, eu estou arrependida. Ela pode fazer isso diante do juiz. Por quê? Porque na medida em que ela está diante do juiz, ele, enquanto profissional, ele vai identificar se ela está sendo coagida ou se realmente é de vontade dela, que isso pode acontecer e não nos cabe julgar. A gente, quando trabalha nessa questão de família, nessa questão afetiva, a gente tem que ter muito cuidado em não ter pré-julgamento. Então, ela pode, sim, chegar na hora e querer retirar lá diante do juiz, mas, na maioria das vezes, não é por vontade.
é por ameaça. E aí o profissional ali, o juiz, ele vai ver, se for por ameaça, ele não vai aceitar e vai fazer de maneira condizente para que aquele processo caminhe e as coisas cheguem aos seus devidos lugares. Agora, antigamente, era um absurdo, né? Porque ela apanhava, ia à delegacia, fazia o registro de ocorrência, voltava para casa, apanhava, pagava a cesta básica e era um ciclo. Agora não, com a 11.340 isso acabou. Porque antes parecia que a mulher ficava desmoralizada, né? Porque ia à delegacia, porque estava sofrendo uma violência e, posteriormente, ela retornava para retirar aquela notícia, aquela queixa, como diz, né, a população em geral, ignorando um pouco o termo técnico. Mas, hoje em dia, isso não é mais possível. Por outro lado, não significa que, posteriormente, segundo a abrangência da lei, né, segundo a Lei Maria da Penha, ela pode retirar essa reclamação perante um juiz criminal. Nesse sentido, vale relembrar um aspecto muito importante. Qual a efetividade dessa lei? Você tem visto homens serem presos por violência doméstica em nosso município? Vários. Nós temos vários homens presos, detidos, né, para aguardar o julgamento. Aliás, é o maior índice em nossa delegacia. É o maior índice. Hoje, os delegados, até quero dar as boas-vindas para o novo delegado, eu espero que ele siga, né, o trabalho dos demais, dando muita atenção a essa questão da violência doméstica, porque é preciso que haja um comprometimento, mas eu também já tive a boa notícia que ele veio encaminhado pela delegada Marta Rocha, nossa chefe de polícia, que é uma pessoa altamente atenta a essas questões. Então, nós precisamos entender que existem homens presos. Agora, nós sabemos também que em todas que a coisa não acontece só ali na delegacia, vai para o judiciário. E isso no país inteiro, infelizmente, para nós advogados, né? Infelizmente, às vezes o problema está no judiciário. Eu não tenho notícias aqui em Teresópolis, né? Até o momento, a doutora Érica e outras, né? A nossa juíza criminal, agora nós estamos todo num processo, né? A doutora Érica está de licença, a juíza, nós temos outro juiz, pois é. Mas eu quero acreditar que o nosso judiciário está fazendo um trabalho eficaz quanto a isso. Na Superintendência dos Direitos da Mulher, na SUDIM, existe um projeto da discussão dessa questão no judiciário, até porque acabou aquela coisa de que a lei é inconstitucional, o Supremo já determinou que não é. Já definiu. Então, se já está definido que não é, porque se você então o ECA é inconstitucional, o do idoso é inconstitucional, todas essas leis que garantem, elas são, nós chamamos de direito positivo, elas estão garantindo a essas pessoas que são discriminadas o direito. Elas não tiveram acesso ao direito durante um momento histórico. Agora não, agora as coisas estão mudando. Então, é importante que as pessoas que estão no judiciário, os profissionais do judiciário, estejam muito atentos, porque se em alguma situação esse homem, esse agressor, for preso e for negligenciado, que eu não acredito que aconteça aqui, né? Quero acreditar que não aconteça, ele pode voltar e matar essa mulher. Então, quem negligenciou vai responder por essa vida. É isso que as pessoas precisam entender, é essa discussão que nós fazemos. Quem responde por essa vida? Então, nós não estamos falando de uma simples, como se coloca, aquela lei fria acontecendo. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de uma responsabilidade muito maior, que é essa mulher, que ela tem a garantia, por lei, de que ela pode tocar a vida dela, que ela pode sair, que o agressor será punido. E se nós tivermos uma punição eficaz, acaba. Acaba. Se não acabar, diminui, pelo menos, porque a pessoa vai ter a certeza de que será punida. E a impunidade, ainda hoje, é o maior problema no nosso país. Nós temos aí o caso daquele médico que fugiu depois de estuprar. Quantas mulheres ele estuprou? Não é? E que a nossa lei foi falha.
que deu a oportunidade, né? Hoje nós tivemos um profissional de direito colocando, deu a oportunidade dele sair, porque ele foi notificado. É lógico, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele vai embora. Ele vai ficar aqui esperando o quê? Deve estar no outro país. Então, é importante que os nossos operadores de direito estejam atentos e ponham sempre na cabeça: eu sou responsável por aquela vida. Eu sei que os processos são muitos, né, doutora? Milhares. São milhares de processos, mas a nossa responsabilidade é muito grande. Quando nós escolhemos essa profissão, nós escolhemos trabalhar com a justiça. Então, nós temos que fazer justiça e honrar o diploma que nós tiramos. Não é? E temos um juramento. Então, eu não acredito que aqui em Teresópolis isso aconteça. Pelo menos eu não vi. Eu espero que continue não acontecendo. É o que a gente espera, né? Que a violência doméstica ela não seja vista de uma forma menor ou desmoralizada em comparação com outros ilícitos penais. Que ela seja tratada com respeito e com a seriedade que ela merece, porque existem, sim, vidas em risco. E para encerrar o nosso programa, eu quero agradecer a presença da doutora Norma e da Isabel, que contribuíram muito para o nosso conhecimento nessa área e trazendo esclarecimentos também para os nossos ouvintes sobre esses temas. Isabel, muito obrigada. E você tem algum recado a dar para o nosso... Na próxima quinta-feira teremos a reunião do Conselho, onde vamos começar a deliberar a próxima conferência e ver quem será o organizador da conferência. E o que a gente gostaria que todos viessem para a reunião, não só para a conferência, como para dizer o que elas gostariam de que a gente pudesse melhorar em relação à vida da mulher e fazer parte também do Conselho. O Conselho não é só várias mulheres que estão reunidas lá fazendo coisa nenhuma. A gente, sim, decide como melhorar a vida da mulher. E a gente gostaria que o próximo Conselho fosse bastante atuante e com mulheres que tivessem comprometimento com a causa. Tivessem interesse. E muito interesse e vontade de trabalhar, porque é um trabalho constante para a gente. Isabel, então qualquer mulher, qualquer pessoa também, não há uma discriminação. Qualquer pessoa pode participar dessa reunião. Na verdade, mulheres. Sim. E essa reunião ela vai ocorrer quando e qual local? Quinta-feira, a partir de 9 horas. 9 horas da noite? Não, da manhã. Da manhã, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, no Espaço Cidadão, na Nilza Chiapeta, 174. Esse Espaço Cidadão, ele fica ao lado da antiga fábrica Sudantex, da entrada da fábrica da Sudantex. Ali atrás. Exatamente. Então, a participação gratuita. Ela é gratuita, as conselheiras são voluntárias, não recebemos nada por isso. O único vínculo é que a gente trabalha junto com a secretaria, agora não somos um órgão governamental. Temos pessoas do governo, sim, atuando com a gente, porque você tem a Tem esse diálogo, né? Tem o diálogo e algumas coisas você tem as ramificações para a gente poder trabalhar melhor. Então, quinta-feira, 9 horas da manhã, reunião do Conselho da Mulher no Espaço Cidadão. Exato, sendo que as mulheres que forem têm direito à voz, mas não têm direito ao voto. Para ter direito ao voto, ela teria que fazer o quê? Se candidatar ao próximo conselho. E quando será o próximo conselho? Dia 29, se não me engano, dia 29 de maio. E esse conselho é para formar o grupo? Formar um novo grupo, ou seja, um novo conselho para a próxima gestão. Então, está dado o recado. Doutora Norma Sueli, gostaria de agradecer muito a sua participação, que nos engrandece bastante, esclarece essas questões todas, que às vezes ficam um pouco nebulosas, né? Na mídia em geral, as pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo. E eu gostaria de saber se você tem algum recado para finalizar, para dar para os nossos telespectadores. Primeiro, agradecer, doutora Mábia, agradecer ao AB, minha casa, né, que eu estou retornando agora, volto a advogar. Agradecer a Isabel, né, por todo momento que nós trabalhamos juntas. Foi muito importante, né? Passamos momentos difíceis, isso é muito importante.
solicitar às mulheres que não tenham medo, que denunciem, que busquem os seus direitos, que nós temos mulheres N direitos, né? E não é só a questão da violência, porque às vezes as pessoas pensam que procurar a secretaria, embora eu não esteja mais na secretaria, mas eu faço gosto que outra assuma, que tenha compromisso, que desenvolva o trabalho. Então, que as pessoas busquem a secretaria para qualquer situação de dúvidas, não esquecendo que ali eu chamava da Casa da Mulher, né, o acolhimento. Nós temos na delegacia também o núcleo de acolhimento. É importante que, se tiver alguma dúvida, lá também tem profissionais que estão qualificados a estar dando esse atendimento. Aproveitar que é a primeira vez, depois que eu saí de secretária, né, agradecer à Polícia Civil, na pessoa dos delegados de polícia, que sempre foram muito parceiros, sempre fizeram um trabalho conjunto. Agradecer à PM, que também sempre esteve pronta a nos ajudar. Agradecer toda a equipe da secretaria. Agradecer ao Conselho, a união que nós tivemos, né, o trabalho, como a própria Isabel falou. A OAB Mulher, né, não poderia deixar de esquecer na pessoa da Marisa, da Mábia, do nosso presidente Jefferson, que sempre foi muito parceiro. Agradecer àqueles empresários da cidade, que os nossos eventos sempre aconteceram por conta dos empresários, porque nós não tínhamos um financiamento que desse, né, esse apoio ao SESC. Agradecer, enfim, que se eu for falar, eu vou acabar me esquecendo de alguém. A TV Diário, que sempre foi parceira, sempre, a todas as emissoras, né, que sempre me apoiaram, a população, que quando eu passo na rua, Mábia, eu me sinto muito orgulhosa de ter feito durante esse ano esse trabalho, porque é reconhecido pela população. Isso é importante, é por aí que vai. Volto às minhas bases, continuo na luta, não desisto, vou continuar na batalha, por outros meios, né, porque a gente, quando você tem o ideal, você não pode se afastar. Então, eu quero agradecer muito, muito mesmo a oportunidade que tive de poder servir a minha população e agradecer a Deus a oportunidade de poder continuar servindo. Muito obrigada, até mais. Gente, muito obrigada por vocês terem nos assistido. Agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo para o programa da OAB. Quero mandar um forte abraço para o idealizador desse programa, que é o advogado Maurício Mendes, para o doutor Jefferson, que é o nosso presidente, para os meus colegas mediadores, Marco Benedito, José Antônio e Marisa. Desejo a vocês uma boa sorte e até o próximo programa. Obrigada.